Olá! Sabe, uma das perguntas mais antigas que a humanidade se faz, talvez a mais fundamental de todas, é: quem sou eu? Essa questão sobre a natureza do eu, da nossa psique, foi o ponto de partida para inúmeras tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. Mas, afinal, o que é o eu? O que é a psique? Será que é uma alma que nunca muda? Ou só um monte de processos mentais acontecendo? Ou, quem sabe, é tudo uma grande ilusão? Hoje, a gente vai explorar como algumas das grandes tradições antigas tentaram mapear esse nosso território interior. Para guiar a gente nessa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos mergulhar nos 7 estágios do eu, segundo o sufismo, depois vamos questionar a própria existência do eu com o budismo, analisar as várias visões do hinduísmo e, no final, pensar um pouco sobre como esses mapas antigos podem nos guiar hoje. Vamos lá? E o curioso é que, por mais diferentes que sejam, todas essas tradições partem de um sentimento em comum. Aquela sensação de que o nosso eu do dia a dia, com seus desejos, medos, ansiedades, é incompleto. E mais, que talvez essa seja a verdadeira raiz de muito do nosso sofrimento. Nossa primeira parada é no sufismo, que é a corrente mística do Islã. Os sufis são conhecidos como o povo do caminho, e eles nos oferecem um mapa bem detalhado dessa jornada da alma em direção ao que é divino. Para entender o sufismo, a gente precisa conhecer uma palavra-chave, o nafs. Ela pode ser traduzida como eu, ego ou psique. E o ponto central é que para os sufis, o nafs não é algo fixo, estático. É um potencial que pode e deve ser desenvolvido através de vários estágios. É como se fosse uma escada que a gente precisa subir. E essa é a escada. A jornada começa lá embaixo, no eu dominante, que é governado pelos nossos impulsos mais básicos, sem freio nenhum. Conforme a gente sobe, a consciência começa a despertar. A gente passa pelo eu acusador, quando a culpa aparece, e pelo eu inspirado. O objetivo final, lá no topo, é alcançar o eu purificado, um estado de total harmonia e união com o divino. É uma transformação, passo a passo, de um ego primitivo para um eu iluminado. Agora, vamos dar um salto para o Oriente, para uma perspectiva que, vira tudo de cabeça para baixo. O budismo nos desafia a questionar se esse tal de eu fixo e permanente realmente existe. A ideia central do Buda é bem radical. A gente não tem um eu fixo, eterno e imutável. O que a gente chama de ego ou de eu é, na verdade, uma situação temporária, uma contingência. Não é uma coisa sólida, é um processo que está sempre em movimento, sempre mudando. Tá, mas se o eu é uma ilusão, do que ele é feito então? O budismo diz que ele é a junção de 5 agregados, ou skandhas. São eles: a forma, que é o nosso corpo físico e os sentidos, as sensações e sentimentos, a discriminação, que é a nossa percepção e como a gente classifica tudo, as tendências motivacionais, que são nossos hábitos mentais e impulsos, e a consciência. O eu, então, seria só a combinação temporária dessas 5 coisas. Nossa viagem continua na Índia. E aqui, no hinduísmo, a coisa fica ainda mais complexa, porque não existe uma visão só, mas um espectro fascinante de ideias sobre a realidade e o eu. Vamos nos concentrar em 2 correntes principais que são quase opostas. De um lado, a gente tem a dualidade do yoga clássico. Essa filosofia diz que existem 2 realidades fundamentais. Uma é Purusha, a consciência pura, aquela testemunha silenciosa que nunca muda, que é eterna. A outra é Prakriti, que é basicamente todo o resto. O mundo material, a natureza e até a nossa própria mente e pensamentos. Do outro lado, em contraste total, a gente tem a unidade do Advaita Vedanta. Essa é uma filosofia não dualista, ou seja, não existem 2 realidades, só uma. O eu individual, que eles chamam de Atman, e a realidade suprema, o universo todo, chamado de Brahman, são a mesma coisa. A sensação que a gente tem de estar separado de tudo não passa de uma ilusão, ou Maya. Então, para ficar bem claro, no yoga clássico, o objetivo é se libertar através da separação. É como isolar essa consciência pura, o Purusha, de todo o resto, do Prakriti. Já no Advaita Vedanta, o objetivo é o oposto. A libertação vem de perceber a união, de se dar conta de que o seu eu, o Atman, já é o todo, o Brahman. Um quer separar, o outro quer realizar a união. E só para adicionar mais uma camada de riqueza a essa discussão, existe ainda a perspectiva do Tantra. Ele também é não dualista, mas propõe que o mundo não é uma ilusão que a gente precisa superar. Pelo contrário, o mundo é uma manifestação real e divina da consciência absoluta. A matéria não é uma prisão, é uma expressão do sagrado. Ufa!
Depois de viajar por esses mapas da mente tão diferentes uns dos outros, a gente para e pensa: e agora? O que a gente faz com tudo isso? Como essas visões tão antigas podem nos ajudar hoje? Essa tabela ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Olha só, para o sufismo, o problema é o ego sem disciplina, e a meta é a purificação. Para o budismo, o problema é o sofrimento que vem da ilusão de ter um eu, e a meta é se libertar disso. No yoga, é a consciência presa na matéria, buscando isolamento. E no Vedanta, é a ignorância da nossa verdadeira natureza, e a meta é perceber que somos um com o todo. Mas sabe o que é mais fascinante? Apesar de todos os métodos e metas serem diferentes, tem um fio que conecta tudo isso. Cada um desses caminhos, à sua maneira, descreve uma jornada para além daquele ego pequeno e limitado do nosso dia a dia. Todos eles apontam para uma realidade mais profunda, mais autêntica. E no fim das contas, talvez o mais importante seja entender que essas filosofias não estão oferecendo respostas prontas, definitivas. Elas estão, na verdade, nos entregando mapas, ferramentas, métodos que foram testados e refinados por milênios. São convites para a nossa própria exploração. E com isso, a pergunta fundamental volta para a gente, mas de um jeito um pouco diferente. Com todos esses mapas na mão, a questão talvez não seja mais quem sou eu, mas sim por onde a minha exploração começa. Afinal, a jornada é sempre individual.